O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã alcance a nossa vida, a nossa família, o nosso coração e nos rendamos exclusivamente para Ele. Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo nos ensina, um sacrifício vivo diário, sacrificarmos o nosso eu, a nossa vontade, para deixarmos que Deus conduza a nossa vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 47 e o versículo 1. Desce, assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Mais uma vez a nação de Babilônia está nos escritos do profeta Isaías. Deus tinha uma atenção especial para o seu povo, mas Deus queria livrar o seu povo de uma nação que poderia lhe trazer muitos prejuízos. Segundo a tradição, o profeta Isaías foi cerrado ao meio, mas as verdades proferidas pelo profeta Isaías, acredita-se também que eles deixaram de acreditar nas palavras do profeta para seguir a sua própria vontade. Quando o profeta Isaías escrevia uma carta ou deixava o seu manuscrito para que pudesse ser entendida como sendo a expressão da vontade de Deus para o seu povo, eles deixaram de lado, rasgaram, colocaram fogo e seguiram os seus próprios caminhos. Acredita-se que a partir do capítulo 40 do livro de Isaías não tenha sido ele que tenha sido escrito, mas lá no exílio, em Babilônia, algum profeta que não foi Isaías deve ter sido responsável para copilar, para revelar e para escrever o restante dos capítulos até chegar ao capítulo 66. A partir de agora, todo aquele que já está habituado a ter a palavra de Deus nas mãos pode observar que a linguagem do profeta nesses capítulos é uma linguagem um pouco profética. Ela acaba se igualando à linguagem de João lá do livro do Apocalipse, do livro de Daniel e outros profetas menores. Podemos compreender claramente a mesma mente que inspirou o profeta Isaías foi a mente que inspirou a Daniel e também inspirou o profeta João, que escreveu o livro do Apocalipse, porque a sua nomenclatura, a sua linguagem profética, elas se assemelham. Embora houvesse um espaço de tempo muito grande entre o profeta Isaías e o profeta João, mas conseguimos compreender que o mesmo Espírito que esteve ao lado de Isaías é o Espírito também que conduziu João para escrever o livro do Apocalipse. Babilônia era responsável por muitos males, e nesse capítulo 47 conseguimos observar que os olhos de Deus estavam sobre ela, e os seus juízos iriam cair sobre ela, porque ela era responsável em trazer muitos males para o seu povo. Um dos males era introduzir na adoração os ídolos, e Deus sentia-se ofendido porque ele estava sendo deixado de lado, e um Deus que não poderia fazer nada estava sendo abraçado por uma nação que já tinha conhecimento a respeito de um Deus real. A adoração em Babilônia estava muito longe de ser uma adoração real, uma adoração santa, uma adoração verdadeira. As prostitutas ligadas ao processo de adoração, elas se prostituíam e eram consideradas como sendo santas e puras, mas de santa e puras elas não tinham nada. Babilônia se orgulhava desse tipo de adoração, se sentia soberana, se sentia extremamente arrogante. Ela se sentia na responsabilidade de ensinar a outros povos como é que eles deveriam adorar. Eles estavam deturpando toda a verdade deixada por Deus. E nesse momento, através do profeta Isaías, Deus estava a repreender o seu povo e a revelar os flagelos e os juízos que cairiam sobre Babilônia, porque ela era responsável de viver numa vida ímpia e ainda estava induzindo outros povos a seguir o mesmo caminho. Embora a Babilônia vivesse na ostentação, embora a Babilônia se sentisse senhora, dona de si, do seu próprio nariz, a profecia dada por Deus ao profeta Isaías era que um dia ela se tornaria desnuda nas pernas. Era como as escravas eram levadas para o cativeiro, da mesma forma como uma escrava era levada despida da cintura para baixo
para o cativeiro, como um sinal de vergonha, como um sinal de incapacidade de solucionar os seus próprios problemas, um dia Babilônia também seria despida e desnuda e seria tratada como sendo uma escrava, porque ela um dia ofendeu a Deus e levou o povo do Senhor a se curvar diante de outros deuses. Deus um dia permitiu que Babilônia punisse o povo de Judá, mas da mesma forma como Babilônia um dia puniu a Judá, Deus iria punir a Babilônia, porque Babilônia introduziu na adoração sagrada do povo de Deus a adoração a ídolos, e eles agora, por terem introduzido essas práticas no povo do Senhor, eles seriam punidos, eles receberiam os flagelos do Senhor e seriam abandonados. Em seus momentos de prosperidade, em seus momentos de glória, Babilônia não pensou de que um dia todas as obras que nós praticamos nessa terra serão avaliadas por Deus, serão julgadas pelo Senhor. Nesse momento, depois de ter vivido de uma forma ímpia, agora Deus traria o seu juízo sobre Babilônia. Felizes são aqueles que vivem nessa terra e têm a plena consciência de uma verdade. O que nós semeamos, um dia também nós teremos que colher. É por isso que somos responsáveis por tudo aquilo que nós plantamos, porque daquilo mesmo que plantamos, um dia nós iremos nos alimentar. Babilônia, por mais que se sentisse orgulhosa, jactanciosa, arrogante, embora tivesse adotado um tipo de adoração que era abominável aos olhos do Senhor, dos astrólogos, de feitiçaria, de adivinhos, no momento em que a escrita apareceu na parede, todos os astrólogos adivinhos foram convidados para que pudessem interpretar aquela escrita que estava na parede, mas eles não conseguiram revelar nada. Se não fosse Daniel, através da revelação divina, o rei Beltesazar jamais saberia qual seria o juízo de Deus e a vontade do Senhor para a sua vida. Hoje nós precisamos viver nos dias em que nós nos encontramos ligados ao Senhor, porque somente Deus conhece o nosso passado, somente Deus conhece plenamente o nosso presente, somente Deus sabe perfeitamente o que irá acontecer no nosso futuro. Os babilônicos faziam muito investimento para estudar o sol, a lua e as estrelas. Eles tentavam adivinhar o futuro através do sol, da lua e das estrelas. Eram os astrólogos. Mas nos momentos difíceis, essa ciência de nada adiantava. Eles não tinham a capacidade de saber o que iria acontecer um minuto ou um dia após o outro. Somente Deus poderia revelar o futuro. E nesse momento o profeta Isaías estava a advertir o seu povo: se vocês quiserem saber o que de fato irá acontecer no futuro com a vida de vocês, vocês precisam se voltar para Deus, porque Ele é o Senhor da história, é Ele Criador de todas as coisas, somente Ele é digno da nossa adoração, somente a Ele nós devemos nos curvar. Deus um dia teve que destruir Babilônia para salvar o seu povo. Deus permitiu que Babilônia fosse destruída pelos assírios para que o seu povo fosse liberto, para que o seu povo entendesse que somente em Deus é possível a nossa libertação. Ciro foi responsável para trazer essa vitória e libertação para o povo de Deus. Ciro representa o que somente Cristo pode efetuar em nossa vida. Hoje nós temos que nos apegar nas mãos do Senhor. O remanescente será liberto, mas esse remanescente só conseguirá a libertação através do poder do braço do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando há injustiça nessa terra, jamais deveríamos nos esquecer. O Deus que nós conhecemos, Ele vê todas as coisas. No seu devido tempo, Ele irá julgar. No seu devido tempo, Ele irá trazer os seus juízos. No seu devido tempo, todo aquele que deve a Deus terá que pagar um alto preço. Aquele que tem vivido em harmonia com as leis do Senhor, com a justiça do Senhor, será absolvido e será convidado a viver com Deus na Nova Jerusalém. Crueldade, orgulho, presunção, arrogância, independência de Deus irá trazer a morte eterna. Aqueles que vivem dependente do Senhor encontram libertação, encontram salvação. Quanto mais nós permitirmos que Deus conduza a nossa vida, nós estaremos agradando ao Senhor. Quanto mais tentarmos viver de forma independente de Deus, nós seremos destruídos e irão conduzir a sua vida para a destruição. Hoje, amigo, é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de confiarmos mais em Deus. Hoje é um dia de abrirmos mão da nossa vontade para colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Aqueles que vivem dessa forma recebem a bênção do Senhor. Aqueles que, na verdade, assumem o controle da sua vida serão deixados para trás, esquecidos e terão morte eterna. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos.
queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, assume as rédeas da nossa vida. É isso que nós pedimos, é isso que nós queremos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.